Merge Sort. O Merge Sort é um algoritmo de ordenação eficiente e recursivo que utiliza a técnica de divisão e conquista para ordenar uma lista de elementos. Ele divide repetidamente a lista em sublistas, até que cada sublista contenha apenas um elemento. Em seguida, ele combina as sublistas em pares mesclando de maneira ordenada até que a lista completa seja recriada e ordenada. O primeiro passo do Merge Sort é dividir a lista não ordenada pela metade, recursivamente até que cada sublista tenha tamanho 1. Depois que a lista foi dividida em sublistas de tamanho 1, o algoritmo começa a mesclar as sublistas em pares ordenados de forma crescente. Durante o processo de mesclagem, duas sublistas ordenadas são combinadas para formar uma única lista ordenada. Isso é feito comparando os elementos das sublistas, movendo o elemento menor para mais à esquerda na lista resultante. Em resumo, o Merge Sort é um algoritmo de ordenação eficiente que utiliza a técnica de divisão e conquista para dividir uma lista em sublistas menores, ordená-las e mesclá-las para produzir uma lista ordenada final. Ele é amplamente utilizado devido à sua eficiência e desempenho consistente em conjuntos de dados de todos os tamanhos. Agora uma animaçãozinha para mostrar como o Merge Sort funciona mais ou menos com números inteiros. Tá aqui uma lista com 8 números totais. Ela é dividida pela metade e isso acontece recursivamente até que tenha uma lista com elementos de tamanho 1, como essa. E agora vamos ter dois vetores. Um que vai percorrer, os dois vão percorrer de certa forma, e vão ser comparados entre si os elementos de menor valor, porque a gente está formando uma lista crescente aqui, né? Então ele vai comparar um vetor da esquerda e um da direita. O da direita é menor, então ele vai mais à esquerda da lista. O da esquerda é menor, ele fica depois desse que ele foi comparado. Os dois vetores andam uma casa. No caso, o vetor da esquerda anda duas e o vetor da direita anda mais duas. Cada um anda duas casas. Acontece a mesma comparação e assim prossegue até que tenham duplas. A partir do momento que se formam as duplas, vão comparar os dois. Os vetores vão ser comparados novamente. Só que o vetor da direita ele vai percorrer até que os elementos da lista até que encontre um valor menor do que o vetor da esquerda. Então, nesse caso, ele percorre uma casa, acha 1 e coloca esse elemento 1, que é menor que o da esquerda, que é o 2, como elemento mais à esquerda na lista, e logo em seguida coloca o 2. O vetor da esquerda vai andar uma casa, vai verificar que é o número 7 que está lá e vai percorrer até achar um número menor que o 7 para formar uma lista de 4 elementos. Como o 4 é menor, ele vai ficar à esquerda do 7, mas como ele é maior que o 2, ele fica à direita do 2. E aqui ocorre a mesma coisa, o mesmo processo de mesclagem. E agora, novamente, o processo de mesclagem. Pelo fato de o E já possuir os menores valores da lista, de certa forma, e o vetor D já ter comparado todos eles, não tem necessidade do vetor D passar novamente na lista de tamanho 4 para verificar esses elementos. Então ele já parte para a lista 2 de tamanho 4. E ocorre o mesmo processo, ele percorre um, percorre o outro, até que acha um número menor para colocar antes do da esquerda. E assim segue. Esse foi o Merge Sort. Agora vamos para a parte do funcionamento do código. A função merge é usada para mesclar as partes ordenadas do vetor em uma única parte ordenada. Ela recebe como parâmetros um ponteiro de vetor e um inteiro tamanho. Inicialmente, as variáveis que serão utilizadas na função são declaradas. Uma variável do tipo inteiro chamada meio, que dividirá o parâmetro tamanho, um vetor auxiliar que armazenará temporariamente os elementos ordenados antes de copiá-lo de volta para o vetor original, e por fim, as variáveis auxiliares i e j, que auxiliarão a percorrer as duas metades. Além, é claro, do k, que servirá para percorrer o vetor auxiliar. Após as declarações de variáveis, inicia-se um loop do tipo while, no qual é comparado os elementos das posições i e j das duas metades, para que seja inserido o menor valor no vetor auxiliar. Esse laço repete diversas vezes até que uma metade seja completamente percorrida e, caso uma parte seja esgotada, copia os elementos restantes da outra para o vetor auxiliar. Após isso, é atualizado o vetor original com os elementos que foram ordenados no auxiliar.
A função merge_sort é responsável pela mágica acontecer. Ela recebe um vetor e um inteiro como parâmetros, calcula o ponto médio, ou seja, o meio desse vetor, e realiza chamadas recursivas para ordenar as duas metades do vetor, sendo como critério de parada a condição em que tem apenas um elemento no vetor. Depois disso, a chamada da função merge atua para que haja comparação e, é claro, a mesclagem das metades ordenadas em um único vetor. Por fim, temos a função main, a qual executará todas as funções mencionadas. Nela é declarado e printado o vetor que será ordenado, além da chamada da função merge_sort. Nesse código, getChar é apenas um critério de fechamento do programa para que este seja fechado após o usuário pressionar qualquer tecla.